Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então estou trazendo aqui para vocês, né, uma questão que eu diria que é polêmica aí, né, que a banca OCP ela aplicou aí no concurso para o Corpo de Bombeiros do Pará, tá? Foi realizado, né, no domingo passado aí, tá? Porque essa questão é polêmica, né? A gente vai ver aqui, vou discutir com vocês em detalhes, e na minha avaliação, né, essa questão ela não deveria, ela deveria ser anulada, na verdade, né? Porque ela não tem gabarito correto e eu vou mostrar para vocês por que não. Mas também vou justificar por que é que deu o gabarito que a banca colocou lá, tá certo? Mas vamos com calma, né? Então olha só o que é que diz a questão. Diz o seguinte, ó, considere o sólido de revolução obtido ao rotacionarmos o retângulo de vértices 1, 0, que é esse pontinho aqui, ó, 3, 0, que é esse outro pontinho, 1, 3, que é esse pontinho aqui, e o 3, 3, que é esse. Em torno do eixo vertical Y, tá certo? Então, olha só, como é que a gente rotaciona isso? É só a gente pegar o simétrico ó, com relação ao eixo Y aqui. Então, eu vou marcar aqui ó, todos os pontos que são simétricos aqui ó, com relação ao eixo Y, para a gente enxergar direitinho quem é essa figura. Aí a gente faz um desenho assim, ó, tá? Porque eu estou rotacionando, ó. Beleza? Ó. Então aqui é a região, né? É o sólido aí que a gente está considerando, tá? Se você quiser, né, associar alguma coisa, imagina um rolo de papel higiênico aí, né? É um rolo de papel higiênico. Tem esse buraco aqui no meio, né, que é um cilindrozinho, e tem esse cilindrozão maior. Tá certo? Então esse é o nosso sólido gerado aí pela rotação, né? Desse plano em torno do eixo Y. Tá certo? Beleza. Aí ele pede o seguinte, ó. Calculando a razão entre o volume e a área lateral do referido sólido de revolução, encontraremos em unidades um número no intervalo. Pronto, então vamos calcular, né? Primeiro, vamos calcular o volume. Como é que a gente calcula o volume, né, de um sólido? É regular, né? A área da base vezes a altura, tá certo? Então, qual é a melhor estratégia da gente calcular aqui? Eu vou considerar o cilindro grandão, né? Vou considerar esse cilindro grandão aqui, ó. Só que observe que ele não tem um buraquinho aqui, né? Ó, essa parte do meio aqui não faz parte, tá certo? É oco aí dentro, né? Que é justamente imagina aí o rolo de papel higiênico, ele é oco, né? No meio. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume do cilindro maior e vou subtrair o volume do cilindro menor. Então isso vai dar o volume da região que a gente está considerando, tá certo? Aí observe só. Bem, como é um cilindro, a base ela é circular, né? E qual é a área da base aqui, né? Então vamos lá, a área da base é um disco, né? Então é πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado. Do cilindro maior, o raio vale 3, né? Ó, que é daqui até aqui. O raio vale 3. Então isso aqui vai dar o quê? Π vezes 3 ao quadrado, que dá igual a 9π. Então isso é a área do cilindro maior, né? O volume. Na área da base, exatamente, perdão. E a altura? Bem, a altura é essa daqui, né? Vale 3. Então, o volume do cilindro maior é 9π vezes 3, que dá 27π, tá? Mas, como eu falei, a gente tem que tirar o volume do cilindrozinho menor, né? Uma vez que ele não faz parte do sólido. Então, eu vou colocar assim, ó. O volume do cilindro, vou botar um C maiúsculo aqui, tá? E vou pegar agora o volume do cilindrozinho menor. Vou botar assim, para representar que é um C minúsculo, tá? Bem, do menor é a mesma coisa, ó. A área da base, que é πr ao quadrado, só que o raio agora é 1, né? Ó. Então vai ficar π vezes a altura, que continua sendo 3. Então dá 3π. Pronto, então o volume do nosso sólido é o volume do cilindro maior menos o volume
do cilindro menor. Que isso aqui dá 27π menos 3π, que dá igual a 24π. Tá certo? Então esse é o volume do nosso sólido. Agora, a gente quer encontrar a área lateral. E aí é aqui que está o ponto. Veja bem, qualquer livro, e aí eu fui até buscar no edital, no edital ele não cita nenhum autor. Então, se ele não cita, e aí você vai olhar qualquer livro de matemática que você pegar, né, você for olhar nessa parte, ele vai se referir à área lateral, de fato que a gente entende, que é essa parte aqui lateral do cilindro, e aí no caso também incluindo, ó, a parte de dentro aqui desse outro cilindro, né, que também é lateral ao nosso sólido, tá certo? E aí os autores, né, eles tratam, quando você quer incluir aqui a parte de cima, né, essa tampazinha de cima e a tampazinha de baixo, aí eles vão tratar isso aqui de área total do sólido, que é você somar a área que a gente chama de área lateral mais as tampas, tá certo? Aí vamos ver aqui, ó, eu vou considerar como os livros, né, como os autores em sua totalidade consideram, que é a área lateral, sendo essa área que está aqui na lateral, que eu vou considerar essa de fora e aqui a de dentro, tá bom? Beleza. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz da seguinte maneira, eu vou tirar aqui o cálculo, só para facilitar aqui para a gente, e aí eu vou deixar aqui a informação, né, que a gente encontrou 24π, o volume da nossa região, tá certo? Beleza, então o volume é 24π, agora a gente vai calcular a área lateral. Como é que a gente calcula a área lateral de um cilindro, né? Bem, aí você imagina, você vai fazer um corte aqui, né? E aí, de fato, quando você fizer esse corte, o que vai acontecer é que isso aqui vai virar, né? Vai virar um plano, né? Ou um retângulo, né? Vai virar um retângulo aqui, falando de forma melhor. Tá? Então ele vai formar aqui um retângulo, onde isso aqui, ó, de baixo é justamente o comprimento da circunferência. Mas a gente sabe o comprimento de uma circunferência, é 2πr. E a altura? É a altura do cilindro mesmo, então aqui é 3. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, ó, vou calcular a área lateral do maior e do menorzinho também, né? Porque também faz parte. Então a do maior, ó, como é que vai ficar? A área lateral do maior, vamos colocar assim. Vai ficar 3 vezes 2π e o raio, que é 3. Então aqui 3 vezes 3 é 9, vezes 2, 18. Então isso aqui dá 18π. Agora a área lateral do menor, que é o cilindrozinho aqui menor, né? Essa área lateral. É a mesma coisa, 3, que é a altura, vezes 2π, vezes o raio, que é 1. Então nesse caso aqui vai dar 3 vezes 2, 6π. Então, somando aqui, a gente tem que a área lateral, né, total seria 24π. Área lateral, como é definido por todos os livros aí, que qualquer livro que você procurar aí de matemática, ele vai definir a área lateral para ser isso que a gente está considerando aqui, tá certo? Beleza, aí ele quer, ó, a razão entre o volume e a área lateral. Bem, então, essa razão aqui é justamente 24π sobre 24π, que dá igual a 1. Beleza? Não tem alternativa aqui, né? Porque todos os intervalos dão menor do que 1. Agora, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu é que a banca, ela falou aqui área lateral, mas ela considerou isso aqui como sendo a área total. E eu vou mostrar para vocês por quê. Olha só. Então, beleza, ó. A gente já calculou aqui a área lateral. Para a gente calcular a área total, né, precisa calcular a área dessa tampazinha aqui. Como é que a gente calcula, professor, a área dessa tampazinha aqui? É a mesma coisa, ó. Eu vou calcular a área do disco maior menos a área do disco menor. Só que como tem a tampa de cima e a tampa de baixo, né, então vou colocar assim. A área da base, no caso é 2 vezes, né, ó. Aí o que é que vai ser? πr ao quadrado, né, que é o do maior, então vai ficar 9π, né? Já que o raio é 3, menos a área do menorzinho, também que é πr ao quadrado, só que o r aqui é 1, né? Então vai ser só π.
Pronto. Então aqui vai ficar, ó, 9 menos 9π menos π dá 8π. 8π vezes 2 dá 16π. Tá certo? Então, quanto equivale a área total aí desse nosso sólido? É só a gente somar, né? 24 mais 24π mais 16π. Isso aqui vai dar 40π. Tá bom? Pronto, agora vamos fazer a razão. Ó. A razão entre o volume que a gente encontrou, que deu 24. Então, a razão, né? Ó, 24π dividido por 40π. Se você fizer essa divisão, isso aqui dá exatamente 0,6. Tá bom? Que vai estar justamente aqui na letra C, que é o que está lá no gabarito. Tá bom? Então, é como eu estou falando. Para mim, essa questão, né, merecia ser anulada. Por quê? Porque, e aí a gente citaria qualquer livro de matemática, né, qualquer autor, a gente poderia citar, né, que área lateral é entendido como sendo realmente essa área que está em volta, né? E a área total é que você inclui as tampas, né? Então, essa deveria ser, né, a argumentação, tá bom? Mas, bem, enfim, já fica ligadinho aí, né? Caso você vá fazer alguma outra prova da OCP, para ficar atento com esse detalhe, tá bom? E aí, gostou do conteúdo? Então deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, tá? E divulga aí também para seus colegas, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.